Então, estamos aqui hoje com ele, Juan, vocês já conhecem. Eu vou mandar aqui no WhatsApp para ver se ele responde. Já tô sendo indiferente. E aí, Juan, beleza? Vai, cumprimento. Começa de novo. Não, não corta isso não, deixa isso rolar. É porque o tema de hoje, seja muito bem-vindo ao Pod Crente. O tema de hoje é indiferença. Não é ruim ser indiferente? Demais, você é indiferente? Você tem sido indiferente no seu almoço, no seu jantar? Quando seu pai chega pra você e fala assim, e aí filho, como é que foi a escola? Tanto faz. Quando sua mãe fala, e a comida tá boa? Então, a indiferença é uma forma que as pessoas estão lidando hoje de maneira a não se envolver com nada, a não se intrometer, a não pensar, a não querer se comprometer. E eu li esses dias que a nossa geração, que essa nova geração, é a geração mais indiferente que já existiu. Resumidamente, são pessoas que não fedem nem cheiram, são pessoas que tanto faz pra tudo. Não me importo se está sofrendo, não me importo se meus pais estão separando, não me importo se está tudo um caos, só quero viver minha vida. Então Jesus, quando ele encontra lá com os cegos estão clamando, ele fala assim, o que vocês querem que eu te faça? E os cegos, a gente quer enxergar. E mais do que curar a visão deles, Jesus abre os olhos espirituais, então Até Jesus se mesmo importa. naquela multidão, quando a mulher toca nele, né? Uma multidão tocando nele, e ele fala assim, vejo que de mim saiu virtude. Isso. Então ele não é indiferente, mesmo no meio de uma multidão de pessoas, ele não é indiferente. Isso. Então nessa série Esquadrão Suicida, eu entendo a indiferença como um pecado que a gente precisa lutar, porque Jesus ele se importava, Jesus sentia, cara, Jesus chorou. Quando Jesus está lá diante de Lázaro morto, e as irmãs e os irmãos de Lázaro chorando, pô, Jesus sabia que ele podia curar Lázaro, Jesus sabia que Lázaro era salvo, mas ele chorou porque ele sentiu aquele momento. Então Jesus, ele percebia, ele se envolvia, e o Augusto até citou ali também que a indiferença ela é o oposto do amor. Então a gente não pode ser indiferente, né? E aí, quando a gente olha para Jesus, ele se importava, ele amava, ele cuidava. Eu tenho visto jovens e adolescentes que são indiferentes, que não estão nem aí pra política, que não estão nem aí pra política, que não estão nem aí pra política, que não estão nem aí pros pais, que não... Pareceu uma abertura da Netflix. Não. Então, Juan, entendendo que a gente não pode ser indiferente, que a indiferença é um pecado, já que ela é o oposto do amor, como então não ser indiferente ou como lutar com a indiferença hoje? Cara, eu acho que a indiferença ela é consequência de uma falta de saúde emocional. Então, porque a gente tem uma ou pouca habilidade para lidar com pessoas diferentes da gente, com situações diferentes da gente, porque a gente tem pouca habilidade para lidar com a dor do outro, a gente se tornou indiferente. Eu acho que é uma forma da gente se anestesiar porque a gente não sabe o que fazer. Eu acho que hoje a gente vive uma geração fuga, né? tão doente que não sabe nem se relacionar, que quando o pai ou uma mãe pergunta no final do dia como foi seu dia, essa pessoa não sabe se relacionar, ela não sabe conversar se não for via aplicativo, se não for escrevendo. E a indiferença é isso, eu acho que ela tá tão anestesiada, é uma forma dela se anestesiar e se blindar do mundo externo. Mas eu penso que isso é uma falta de saúde emocional, né? Há pouco tempo começou a se trabalhar essa questão de você lidar com a saúde emocional, de você aprender sobre o poder da mente, né? Hoje uma mulher quando engravida emocionalmente, ela é capaz de produzir leite, de gerar leite. O poder do emocional, o poder da mente, e durante muitos anos a gente descartou isso, né? A gente não pensou, não refletiu sobre isso. E a gente vai acumulando tanto lixo na cabeça sem fazer uma reciclagem. A gente vai acumulando tanto lixo emocional e não vai fazendo uma reciclagem, sabe? E a nossa geração, ou essa geração que vem, agora muito se discute sobre a geração C,
que a geração Covid, a geração que nasce no meio do Covid, que aonde encontra alguma coisa já tá passando álcool em gel, né? Então hoje eu tenho visto vídeos na internet de crianças aonde vai assim, tentando tirar álcool em gel das coisas. É uma geração que já nasce num contexto diferente, que já nasce vidrado numa tela, que já nasce num distanciamento social e que por isso desaprendeu a se relacionar, desaprendeu a lidar com dor, desaprendeu a lidar com frustração. E aí eu acho que a indiferença vem numa tentativa de você se blindar, numa tentativa de você se anestesiar. Mas eu acho que ser humano, ou humano ser, é habitar na dor. É habitar na fragilidade, é habitar nas diferenças, é habitar nas relações. De toda relação, ela é constrangedora. Toda relação nos tira da zona de conforto. Então eu acho que o resgate da indiferença é levarmos as pessoas para a relação. Para que na relação ela encontre amor, ela encontre diversão, ela encontre também dor. E nessa relação ela aprenda de novo a ser humano outra vez. Mesmo que ela não saiba o que fazer ou como agir, mas que ela se importe. Sim. Mesmo que seja dando ouvidos, né? Você citou aí uma frase do Netflix, você pode citar de novo? Não. Bicho é povo. Você me lembrou de um documentário que eu assisti do Bill Gates. E a irmã dele falando que a responsável pelo sucesso do Bill Gates é a mãe. Porque ele era extremamente tímido, antissocial, ele não ia do quarto pra nada, retraído, não tinha amigos, não conversava, e que a mãe dele forçava ele, tirava ele de casa e jogava ele lá num grupo social. Pegava ele e jogava num grupo de amigos, pegava e levava pra escola e soltava o menino lá. Ela não tava tipo assim, se ele vai falar, se não vai falar, levava e deixava o menino lá. E com isso ele foi desenvolvendo um pouco mais essa sociabilidade. Ele ainda não é um cara extremamente extrovertido, mas aprendeu a conversar, aprendeu a se relacionar e hoje é o Bill Gates, né? Mas tudo isso porque um dia alguém empurrou ele para a relação. Boa, legal. E por que, na sua opinião, não ser indiferente? Talvez o adolescente está olhando e tá falando assim, então, eu entendo do que vocês falaram e eu gosto de ser assim. Eu gosto de não me importar, eu gosto de me abster, eu gosto de me preservar. Gosta hoje que seu pai paga suas contas, que seu pai paga a sua internet. Gosta hoje que você tem a sua vida perfeita porque alguém tá te bancando. Mas vai chegar um momento que as pessoas não vão te bancar, não vão financiar a sua indiferença, não vão te financiar dentro de um quarto sem fazer nada. E aí você vai ter que sair para fazer alguma coisa, só que talvez vai ser tarde demais para estudar, tarde demais para ter experiência profissional, tarde demais para ter uma relação, um network, uma rede de contatos. E aí você vai olhar para trás e vai se arrepender. Então, por que sair da indiferença hoje? Para que você tenha um futuro maravilhoso, muito simples. Para que você tenha uma vida incrível. E é impossível ter uma vida incrível sozinho. Não existe felicidade quando a gente está sozinho. Nós precisamos do outro para compartilhar alegria, felicidade, prazer. A gente precisa um do outro para a gente dar risada, para a gente poder se alegrar, se divertir. Então, por que e para que sair da indiferença? Para que você tenha uma vida maravilhosa, para que você tenha um futuro maravilhoso, para que você constitua uma família. Ainda que hoje família não seja aceitável na sua cabeça. Por exemplo, não adianta eu querer conversar de casamento com meus filhos que têm 5, 6 anos de idade. Eles não conseguem compreender casamento, mas um dia eles vão entender. Então hoje talvez você fale assim, não, mas eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Não quer hoje, porque a sua mente não concebe coisas grandiosas. Mas vai chegar um momento em que a sua mente vai estar preparada para conceitos abstratos como casamento, como constituição de família, como gerar vida, como adotar crianças. E aí quando a sua mente começar a conceber tudo isso, talvez você perdeu os times. Talvez você perdeu os momentos. E aí talvez possa ser que seja muito mais difícil. Então, aproveite agora que você está na adolescência, que você está na juventude, na pré-adolescência, para que você respeite as fases, os ciclos e as etapas da vida. Bacana. Então a gente entendeu por que a gente tem que lutar contra a indiferença, que é um pecado. Então agora a pessoa entendeu que ela precisa sair do quarto, que ela precisa se esforçar, que ela precisa se interessar mais. Então como que essa pessoa faz para ela se tornar mais interessante e também se interessar mais pelas pessoas? Todo mundo é interessante. Todo mundo é interessante. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto.
Eu não preciso me tornar interessante. O ser humano, ou humano ser, já é interessante porque nós somos diferentes uns dos outros. E o ser humano é extremamente curioso. Então, o interessante vem de estar interessado naquilo que você é diferente de mim. Se todos fôssemos iguais, não teríamos interesses. Mas porque somos diferentes, a gente se interessa. Então, a gente já é interessante. O que eu diria é: se exponha. Mas o que eu vou dizer? Não tem problema, chega lá, vai acontecer, se exponha. No primeiro, terceiro, quarto, 5 dias vai ser difícil, mas depois você se conecta. É como ir para uma turma nova. Não sei se você vai lembrar de quando a gente estudava, criança, e trocava de escola. O primeiro dia era terrível, o primeiro, segundo, terceiro dia era um sofrimento. Mas depois virava amigo e era só alegria. Ou quando chegava no acampamento de uma igreja que não era sua. Então se exponha e seja humano. Não tente ser um robô, não tente ser um anjo. Seja humano. Exponha suas vulnerabilidades, suas fragilidades, converse, dê risada, ria de si mesmo. Acho que o segredo da vida tá aí. É interessante pensar também que ser humano e que relacionar é um treinamento. Eu não vou me tornar a pessoa mais legal do mundo na primeira conversa. Eu vou falar uma bobeira, vou perceber que as pessoas não gostaram, vou evitar, na próxima vou falar uma coisa diferente, vou aprender a ter assuntos interessantes. Então é o se esticar, é o se expor, É igual um né? recém-nascido, ele chega ao mundo sem saber nada, né? Ele fala chorando, ele tenta se expressar gritando, ele pede as coisas pro pai e pra mãe às vezes batendo. E à medida em que ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo a forma de comunicar, a forma de falar. E a mesma coisa é uma relação. Interessante que tem gente que confunde indiferença com timidez. Mas a timidez ela é algo que te faz retrair. Agora a indiferença é você não se importar, é você não se doer, é você não chorar com os que choram. Então, primeiro a gente precisa vencer a timidez, porque a timidez ela me faz fugir do propósito de Deus. O propósito de Deus é: vá e faça, não é espere que venha até você, é vá. Então saia do seu lugar e vá até alguém. Então para isso eu preciso sair da timidez. E para isso também eu preciso ser alguém que se importa, eu não posso ser indiferente. Eu preciso ver alguém indo pro inferno e falar assim: cara, eu vou até pra tirar. Até porque nós precisamos nos entender família e corpo, né? A indiferença me faz pensar que eu não faço parte de algo maior. E quando eu venço a diferença, eu entendo o corpo, me dói ver alguém sofrendo, porque eu estou sofrendo ali. Quando um passa fome, todos passam fome. Quando um chora, todos choram, né? Nós viemos do mesmo pó, do mesmo terroso, do mesmo Adão. Nós somos parte de uma grande família. Então, a indiferença me leva a ver o outro como parte do meu corpo, me leva a ver o outro como parte da minha família. Então, por exemplo, você é meu irmão. Se você tiver com fome e eu tiver um pedaço de pão, eu reparto e te dou, porque a gente é família. Então, a cura da sociedade, a cura do mundo que a gente vive, de fato, é vencer essa indiferença e nos tornarmos ou expandirmos a nossa consciência para uma consciência de família. Então, uma história bem legal, que certa vez um cara tava na África e aí ele quis fazer uma corrida entre as crianças valendo um pacote de biscoito. E ele falou assim: quando eu falar já, vocês correm, quem chegar em primeiro ganha um pacote de biscoito. E quando ele falou já, as crianças deram as mãos e vieram juntas. Ele falou: não, vocês não entenderam, é competição, uma ganha. E aí uma daquelas crianças falou assim: Ubuntu, tio, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A gente não precisa ganhar uma das outras. Nós somos juntos. Isso é unidade, eu entendo isso como unidade. Uniformidade é todo mundo se vestindo igual. Unidade é todo mundo num propósito, numa só unidade, num só objetivo. Eu entendo que quando Cristo fala pra gente ter a mesma unidade que ele tem com o Pai e com o Espírito, ele está dizendo: olha, vocês têm que se importar uns com os outros. Então chore com os que choram, ame aqueles que precisam de amor, cuide dos que precisam ser cuidados. Então a gente não pode ser indiferente, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e se importar. Você já se importou se sua mãe tá bem, se sua mãe tá feliz, se sua mãe precisa de ajuda? Já se importou se seu pai tá preocupado de conseguir pagar as contas? Você se importa com a saúde espiritual da sua casa? Você tem se importado com a realidade do mundo? Às vezes a gente não gosta do pai e da mãe porque a gente não consegue ver o mundo pela perspectiva deles, ou enxergar a família pela ótica deles. Às vezes a gente não gosta do pastor, do líder de adolescentes, do líder da célula, porque a gente não enxerga pela perspectiva deles.
O nosso egoísmo, às vezes, nos faz ver a vida de maneira embaçada. E quando a gente enxerga a vida de maneira embaçada, tudo tá nublado. Então eu queria te desafiar a tentar enxergar a vida a partir da perspectiva dos seus pais, que precisam trabalhar para sustentar, que tem medo de perder o emprego e não conseguir pagar a escola, pagar o lanche, pagar o alimento. Queria te desafiar a enxergar a vida pela perspectiva dos seus líderes espirituais, que estão preocupados com você, que amam você, que choram por você, que querem que você tenha a melhor vida de todas. Quero te desafiar a enxergar a vida também por outros olhos, pela perspectiva de Jesus, que morreu naquela cruz para salvar você, para te libertar, para que você tivesse uma vida boa. Todo esse investimento, toda essa gravação, todo esse tempo aqui que a gente tá, agora por exemplo é um sábado, a gente tá a manhã toda aqui gravando, é pra você, né? A gente não tá fazendo isso por nós, porque a gente já passou da adolescência, a gente já tá numa outra fase da vida, nós estamos fazendo isso por amor a você. Então que você possa receber isso como um ato de amor, porque eu tenho certeza que o amor pode mudar a sua maneira de enxergar, a sua maneira de olhar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, viu, Renan, pelo convite. Obrigado você que está aí sempre nos assistindo, toda semana, participando, dando o seu like, participando do chat, no comentário. Muito obrigado, porque isso faz toda a diferença. A indiferença seria muito ruim, porque o virtual não é o oposto de real. O virtual é o oposto de presencial. Mesmo que a gente não esteja juntos presencialmente, isso aqui é muito real. A gente está fazendo porque a gente ama você, porque a gente se importa com você, não é, Renan? Isso aí. Então, da mesma forma que alguém está cuidando de você, cuide de alguém também, porque o reino é assim, fazer aquilo que fizeram por nós. Jesus Cristo deu a vida por você, dê sua vida para outras pessoas, se entregue, se sacrifique, e assim a gente vai expandir o reino de Deus. Valeu, Juan, tamo junto. Valeu. Deus te abençoe, até mais, tchau. Tchau, tchau, gente. Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Prega no 6, solta a vinheta! Hoje a gente vai falar sobre a indiferença na série Esquadrão Suicida. Mais um pecado que tem nos matado, tem nos tirado da presença de Deus, é a indiferença. E como pastor de jovem e adolescente, como a indiferença tem me irritado. Ver pessoas apáticas, pessoas que não sabem conversar, não sabem dialogar, não se importam, não choram com as dores um dos outros, não se alegram com a alegria um dos outros. E isso é pecado. Indiferença quer dizer apatia em reação a algo. Quer dizer que você não se importa, que você não se apega a nada. E Jesus não era alguém diferente, Jesus fazia a diferença. Por isso que a indiferença é pecado, porque o nosso objetivo é ser imagem e semelhança de Cristo, é buscar estar cada vez mais próximo daquilo que Ele foi, e Jesus nunca foi indiferente. Abre sua Bíblia aí que você vai ver, Mateus capítulo 20, versículo 29. Então vamos lá, Mateus 20, versículo 29, deixa aberto aí, vamos orar. Deus, fala com a gente agora, Deus, quebra, Pai, essa geração que tem sido indiferente, quebra isso do nosso coração, esse coração endurecido pelo pecado, quebranta, Pai, nos dê temor ao Senhor, nos dê amor ao próximo, que sejamos pessoas que vamos fazer a diferença, Pai, em nome de Jesus que a gente ora, amém. Do 29 ao 34 diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou eles e perguntou: o que vocês querem que eu faça? Respondeu eles: Senhor, queremos que se abram os olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Esse texto aqui me mostra que a maior arma contra a indiferença é a compaixão. Porque o texto fala que aqueles 2 cegos estavam ali há muito tempo. O que nos faz pensar que todos que passavam por eles eram indiferentes por eles. Às vezes jogavam uma esmolinha, mas nada fazia diferença. Jesus, ele para, ele olha para eles e pergunta: qual é o problema? É engraçado que eu fico imaginando eles respondendo, né? Eu sou cego, mas eu quero que você me dê um pão, eu quero enxergar, né, meu?
E Jesus, ele resolve o problema deles, não só físico, como espiritual. Jesus abre os olhos deles de maneira não só carnal, como agora eles conseguem enxergar a vida eterna. Interessante que Jesus poderia ter sido só mais um a dar talvez 2, 3 reais, mas Jesus tem compaixão. Outro texto que nos mostra que Jesus ele foi amoroso, que ele teve compaixão, é quando Jesus está chegando à casa de Marta e Maria, e o irmão dela tinha morrido, o irmão Lázaro, e ele já estava morto há uns 4 dias. Pensa no mau cheiro que devia estar lá. E o texto fala que Jesus, ao chegar e ver que Lázaro estava morto, ele chorou. Interessante porque Jesus sabia que ele podia curar Lázaro. Jesus sabia que Lázaro era salvo e que ia para o céu. Mas Jesus não se preocupou com o futuro nem com o passado, ele viveu o presente. Jesus sofreu a dor do seu amigo. Jesus sofreu a dor de suas amigas que estavam chorando. Ser indiferente é você não se importar com o que o outro pensa, com o que o outro acha. Mas quando a gente olha para Jesus, ele chorava com os que choravam. Ele sorria com os que sorriam. Eles se importavam com aqueles que passavam dificuldade. Por isso, não seja indiferente. Quando seu pai, sua mãe perguntar como foi o dia, explica. Conta as novidades. Quando alguém vier conversar com você, dê ouvidos, dê atenção. Às vezes, tudo que alguém precisa é de alguém para ouvir o choro, dê seu ombro amigo. Às vezes a gente não sabe como levar Jesus para as pessoas, mas o seu simples se importar, a sua compaixão pode fazer toda a diferença. Por isso, ore pedindo a Deus que Ele coloque compaixão no seu coração, que Ele te ajude a sair dessa bolha que você tem vivido de não se importar e não sentir com nada, e comece a se doar mais e amar mais as pessoas. Que Deus te abençoe, que você seja uma menina, um menino cheio de compaixão. Vamos orar? Deus, incendeia essa geração, Pai. Nos incendeia para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente saia da zona dessa bolha que a gente tem vivido e nos leve a um próximo nível, a um nível mais profundo, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa indiferença e nos ajude a vencer mais esse pecado, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Terça-feira, 8 horas da noite, célula pelo Zoom. Domingo, 10 horas da manhã, culto presencial só de adolescente, bem legal. Aqui está o link do nosso WhatsApp, aqui está meu Instagram. É só você clicar que você vai ser direcionado e vai ser um prazer falar com você, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e tchau!